Sim. Sou muito nervoso, terrivelmente nervoso, mesmo e sempre o fui, mas por que me supõe louco? A doença tornou mais aguçados os meus sentidos, não os destruiu, não os embotou. Mais do que os outros, tenho uma audição aguçadíssima. Ouço admiravelmente bem todos os sons produzidos no céu e na terra. Tenho ouvido até muitas coisas do inferno. Como posso, pois, ser um louco? Atenção! Reparem bem com que perfeita lucidez, com que tranquilidade de espírito eu vou contar-lhes toda a história. Ser-me-ia completamente impossível dizer-lhes como primitivamente a ideia entrou no meu cérebro, mas, uma vez concebida, nunca mais me abandonou, noite e dia. Fim, não tinha algum. A paixão foi estranha ao caso, por completo. Eu estimava deveras o pobre velho, que nunca me fizera o menor mal, que nunca me insultara. Nem mesmo invejava o seu dinheiro. Creio que foi o seu olho. Sim, foi isso, de certo. Um dos olhos dele parecia os de um abutre, um olho azul claro, recoberto por uma película nevoenta. Cada vez que esse olho me fitava, sentia gelar-me o sangue, e assim, lentamente por graus muito gradualmente, introduziu-se na minha mente a ideia de arrancar a vida do velho, para, dessa forma, me livrar para sempre daquele olho. Agora, este é o ponto. Os senhores supõem-me louco. Os loucos não sabem de nada. Se me vissem. Se vissem com que inteligência eu procedia. Com que precaução, com que prudência, com quanta dissimulação eu metia as mãos à obra. Eu nunca fora mais solícito para o velho duque durante a semana inteira que precedeu o crime. E todas as noites, pela meia-noite, levantava o trinco da porta do quarto dele, e abria-as tão devagarinho. E então, depois de suficientemente a entreabrir, introduzia no quarto uma lanterna de furta-fogo, fechada, hermeticamente fechada, que não deixava passar um mínimo raio de luz, em seguida metia a cabeça pela abertura. Se vissem teriam rido da destreza com que eu metia a cabeça. Movia-se lentamente, muito, muito lentamente, de maneira a não perturbar o sono do velho. Levei seguramente mais de 1 hora para meter a cabeça pela abertura, muito antes de poder vê-lo deitado no leito. Um louco seria, porventura, tão prudente? Depois, quando tinha a cabeça dentro do quarto, abri a lanterna com precaução com que precaução? Porque o gonzo rangia. Abria então a lanterna de tal modo que o raio de luz fosse justamente incidir no olho de abutre. E fiz isto durante 7 longas noites cada noite, à meia-noite, mas encontrei sempre o olho fechado, de modo a não poder, portanto, concluir o meu trabalho. Foi por isso que disse não odiar eu o velho, o que eu odiava era o seu olho maldito. E todas as manhãs, logo que o dia nascia, entrava ousadamente em seu quarto, falava-lhe corajosamente, tratando-o pelo seu nome num tom cordialíssimo, e informando-me de como passará a noite. Bem veem que ele seria possuidor de uma dissimulação rara se desconfiasse que, a cada noite, à meia-noite em ponto, eu o examinava enquanto dormia. Na 8ª noite fui ainda mais prudente, abri a porta com mais precaução. A minha mão não fazia mover a porta com mais rapidez do que se move um ponteiro de um relógio. Nunca, como nessa noite, senti tão perfeitamente o poder das minhas faculdades, da minha sagacidade. A custo continha as sensações que o triunfo produzia em mim. Pensar que eu estava ali, abrindo a porta pouco a pouco, sem que ele pudesse sonhar as minhas ações ou meus pensamentos secretos. Ao ter esta ideia não pude deixar de rir um pouco, abafadamente. Ele ouviu-me, talvez porque se voltou pesadamente no leito, como se tivesse acordando. Pensam por acaso que eu me retirei por isso? Não. O quarto, de tão profundas que eram as trevas, estava negro como pez, porque as janelas tinham sido fechadas cuidadosamente, por medo dos ladrões, e, sabendo que ele não podia ver a porta entreaberta, continuei a empurrá-la cada vez mais. Eu já passara a cabeça pela abertura, e estava prestes a abrir a lanterna, quando o meu polegar resvalou pelo fecho de ferro, e o velho sentou-se no leito, gritando: "Quem está aí?" Eu fiquei completamente imóvel e não disse nada. Durante 1 hora inteira não movi um só músculo, mas, também, durante esse tempo, não ouvi o velho deitar-se. Continuava, de certo, sentado na cama, de ouvido à escuta, justamente como eu fizera durante 7 noites inteiras, escutando o barulho que fazia o pêndulo do relógio de parede.
Mas, de repente, ouvi um gemido fraco, que reconheci como o gemido resultante de um horror mortal. Não era o gemido de dor ou de pesar. Oh, não! Era o ruído surdo e sufocado que se desprende do fundo de uma alma apavorada. Conhecia bem aquele grito. Muitas noites, à meia-noite exata, quando todo mundo dormia, soltara-se de meu próprio peito um gemido igual àquele, excitando com o seu terrível eco os terrores que me atormentavam. Repito que conhecia aquele ruído. Calculava o que o pobre velho sentia, e eu tinha piedade dele, ainda que interiormente eu sorrisse comigo mesmo. Sabia que ele continuava acordado desde que se voltara no leito ao primeiro ruído que eu fizera. Desde então o seu pavor aumentara sempre de intensidade. Ele tentará persuadir-se de que não tinha razão para assustar-se, mas não pudera consegui-lo. Dissera a si mesmo, não foi nada, apenas o ruído do vento entrando pela chaminé, ou algum rato que atravessou o quarto, ou então, talvez um grilo que começou a cantar. Sim, ele se esforçara por encorajar-se com estas hipóteses, mas tudo fora em vão. Tudo fora em vão porque a morte, que se aproximava, passava diante dele com a sua grande sombra negra, envolvendo, assim, aquela vítima. Era a influência fúnebre da sombra que ele não percebera, que lhe fazia sentir-se apesar de nada ver nem ouvir, que lhe fazia sentir a minha cabeça no seu quarto. Incomodou, porque não podia ser ouvido através de uma parede. Por fim, cessou. O velho estava morto. Levantei o leito e examinei o corpo. Sim, estava morto, morto e rígido. Coloquei-lhe a mão sobre o coração, conservando-a ali durante alguns minutos. Nenhuma pulsação. Ele estava morto e rígido. O seu olho, portanto, não me atormentaria mais. Percebi não se produzir sem os meus ouvidos. Eu estava muito pálido, sem dúvidas, mas falava sempre, levantando a voz cada vez mais. O som aumentava sempre. O que eu podia fazer? Era um ruído surdo, sufocado, frequente, semelhante ao ruído que pode fazer o pêndulo de um relógio envolvido em algodão. Eu respirava a custo. Os policiais nada tinham ouvido. Conversei com mais verbosidades, com mais veemência, mas o ruído aumentava incessantemente. Levantei-me e comecei a questionar sobre ninharias, num diapasão elevadíssimo e com uma violenta gesticulação, mas o ruído aumentava sempre. Por que eles não queriam ir embora? Eu passeava desesperadamente pelo quarto, a grandes passadas, batendo surdamente com os pés no chão, como que exasperado pelas observações de meus contraditores, mas o ruído crescia regularmente. Oh, Deus! O que podia eu fazer? Enraivecia-me, espumava, praguejava. Movia em todos os sentidos a cadeira em que de novo me sentara, fazendo-a render sobre o tabuado, mas o ruído aumentava sempre, crescia indefinidamente, tornava-se de instante para instante mais forte. Sempre mais forte. E os policiais, sorrindo e palestrando, sempre prazenteiramente. Seria possível, porventura, que eles nada ouvissem? Deus onipotente! Não. Eles ouviam. Eles suspeitavam. Eles sabiam. Eles divertiam-se com o meu terror. Foi isto que supus, então. É isto que ainda hoje suponho. Nada mais intolerável para mim que aquela descarada zombaria. Não podia mais suportar aqueles sorrisos hipócritas. Senti que, para não morrer, precisava gritar. E agora ainda, não ouvem? Escutem. Mais alto. Sempre mais alto. Sempre mais alto, miseráveis. Gritei para os policiais. Não dissimulem por mais tempo. Confesso o crime. Arranquem essas tábuas. É aí que ele está. É aí. E esse som que ouvem é o bater do seu execrável coração.